Muito boa tarde. As minhas primeiras palavras são de... Está ligado? Muito obrigado. Muito boa tarde. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao professor Dr. Bacelar Gouveia pelo honroso convite que nos foi formulado como presidente deste fórum e como mentor e impulsionador destes congressos, mas não só pelo convite que nos foi formulado, também pela sua militância nesta área e pelo papel impulsionador que desempenha na aproximação entre os académicos, os fazedores do direito, os cultores do direito, ao nível dos países da CPLP e pela sua contribuição acadêmica no desenvolvimento do direito ao nível da CPLP. A nossa intervenção tem como tema reformas constitucionais e políticas em África, o caso de Moçambique, Estado, democracia, paz e descentralização, 1975 a 2019. Para que possamos falar de reformas constitucionais e políticas, significa que temos que aceitar antes que exista um Estado. E, neste sentido, é importante que compreendamos o contexto em que surge o Estado africano, porque não há reformas constitucionais nem políticas sem o Estado. O Estado é a organização que empreende as reformas constitucionais e políticas. O Estado moderno africano pode ser compreendido e entendido como uma obra, um resultado de um processo histórico que está ligado ao processo, digamos que, da partilha da África pelas potências colonizadoras, sobretudo a partir da Conferência de Berlim. Compreendendo o Estado como sendo constituído por três elementos: território, povo e poder político, temos que aceitar que a configuração atual dos territórios africanos não é uma obra dos próprios africanos, mas sim uma consequência, uma decorrência da partilha do continente africano ao nível da Conferência de Berlim. E, por aí, os próprios povos que constituem os Estados africanos surgem como parte desses Estados em consequência desta partilha e destas, digamos que, artificiais fronteiras definidas ao nível da Conferência de Berlim, o que significa que os Estados africanos comportam dentro de si a existência de várias nações, pelo menos ao nível cultural. Daí que um dos grandes desafios dos Estados africanos, após a conquista da sua independência nacional, é sem dúvida o da construção da nação que surge como um projeto, digamos que político, dos movimentos de luta de liberação nacional, como um projeto do próprio Estado, diferentemente da Europa, em que o Estado é que surge, é que emerge como evolução da nação ou como sentimento de pertença a uma identidade comum. Nestes termos, a questão da unidade nacional aparece como uma questão central em todo o processo da construção do Estado africano, e uma unidade nacional que, no contexto da época histórica em que emerge o Estado africano, é compreendido como significando uma unicidade do Estado, uma unicidade do poder e, em alguns casos, até como homogeneidade de uma identidade nacional. No caso específico de Moçambique, nós podemos identificar a existência de 4 etapas fundamentais no processo das reformas constitucionais e políticas, que são etapas que fazem parte do próprio processo histórico da construção do Estado moçambicano. A primeira fase é de 1974 a 1983.
Esta fase é a fase em que decorreram as reformas constitucionais e políticas com vista à construção do novo Estado após a independência nacional e a materialização do novo projeto de sociedade, que é um projeto assente nos valores ideológicos que estiveram na base do movimento de libertação nacional. É assim que temos o governo de transição como um grande ator protagonista das primeiras reformas legais, constitucionais e até políticas, naquilo que na altura foi compreendido como um processo de transição para a independência nacional e do chamado, entre aspas, cangalhamento do aparelho colonial para a criação de uma nova ordem política assente em valores da independência, da liberdade, da igualdade, da justiça, da solidariedade e outros valores de inspiração socialista. A Frelimo, movimento de libertação, na altura, em Moçambique, assume-se de 75 até 78, mais ou menos, como o poder constituinte originário, aprova a primeira Constituição da República, que é a Constituição originária, e é ela que se assume como principal protagonista das transformações, das mudanças, das reformas constitucionais e políticas, que, como dissemos, em síntese, tinha como objetivo construir um novo Estado, uma nova sociedade, assente os novos valores de independência, de liberdade, igualdade, justiça, solidariedade e outros de inspiração socialista. Embora a Constituição da República estivesse em vigor, aprovada em 1975, há que reconhecer que a partir de 1983 inicia uma nova etapa de reformas constitucionais e políticas. Materialmente, melhor, formalmente, continuava em vigor a Constituição de 1975, aprovada pela Frente de Liberação de Moçambique, que foi uma Constituição que instituiu um Estado monopartidário, do chamado modelo de democracia popular, assente na participação direta, com a centralização do poder. Embora estivesse em vigor esta Constituição, e do ponto de vista econômico, com a estatização da economia, iniciam reformas profundas a partir de 1983, naquilo que se pode considerar como sendo o início da liberalização econômica em Moçambique. Dois grandes fatores contribuíram para esta mudança. Do ponto de vista endógeno, destacamos aqui a realização do 4º Congresso da Frente de Liberação de Moçambique, de recordar que, no contexto da Constituição em vigor na altura, a Frente de Liberação de Moçambique, Partido Frelimo mais tarde, era a força dirigente do Estado e da sociedade, por força do previsto no artigo 3 da Constituição da República. Portanto, era um ente supraconstitucional e as suas decisões, deliberações, eram fonte de direito e até sobrepunham-se ao Estado. Então, a partir de 1983, inicia-se reformas profundas, reformas econômicas para uma liberalização da economia, como consequência de dois fatores. Por um lado, da realização do 4º Congresso da Frelimo, que, entre outras reflexões, entre vários debates, centrou-se na questão socioeconômica. O país encontrava-se devastado pela guerra e a própria Frelimo, nas suas reflexões internas, reconhecia que o excesso do dirigismo, do centralismo democrático, da centralização político-administrativa, da centralização da economia, era um dos fatores que configuravam um entrave ao desenvolvimento. E que era necessário libertar a economia do centralismo, da estatização e incentivar a iniciativa privada e, digamos que, atrair também o capital estrangeiro. E, em consequência desta reflexão, naturalmente também influenciado pela conjuntura econômica internacional, Moçambique adere ao Banco Mundial e ao FMI.
assina acordos, a partir dos quais decorrem obrigações da parte do Estado moçambicano. E a partir daí concebe-se o programa de reabilitação econômica, o programa do reajustamento estrutural e iniciam-se as reformas ao nível econômico. Então podemos aqui reconhecer que nesta época estiveram em vigor duas constituições. Por um lado, do ponto de vista formal, a Constituição originária, aprovada em 1975, que do ponto de vista econômico era uma Constituição que consagrava uma economia de orientação e inspiração socialista, uma economia estatizada, uma economia que privilegiava as cooperativas e outras formas de produção do modelo tipicamente socialista, e por outro lado começava a se materializar uma outra Constituição decorrente dos compromissos assumidos com o Banco Mundial e o FMI e da introdução do Programa de Reabilitação Econômica e do Programa de Reajustamento Estrutural. E uma das grandes manifestações da existência de duas ordens constitucionais, uma material e outra formal, é que a partir desta data, 1983, se vamos analisar o conjunto de leis aprovadas pela Assembleia da República, podemos constatar que o fundamento do legislador na aprovação das leis passa a não ser necessariamente a Constituição da República, mas sim as diretivas econômicas e sociais aprovadas pelo Partido Frelimo, o próprio Programa de Reabilitação Econômica e outras diretivas econômicas e sociais que eram emanadas pelo Partido Frelimo no âmbito desta nova ordem econômica que evolui e mais tarde desagua na introdução formal da economia de mercado. Em 1989, inaugura-se a terceira fase, que vai até 2004, que eu considero que é a fase, digamos que da liberalização política, da abertura política, que depois tem como consequência a transição democrática. Este período inicia, digamos que em 1989, com a aprovação de um decreto atípico, que é um decreto que vem conferir um estatuto jurídico ao Partido Frelimo como uma associação, como um partido político com personalidade e capacidade jurídica própria, diferente do Estado, e por conseguinte, este decreto dissocia o Partido Frelimo do Estado, entrando em colisão com a ordem constitucional formalmente em vigor, que, à luz do artigo 3 da Constituição da República, previa que o Partido Frelimo era a força dirigente do Estado e da sociedade. Digamos que, tacitamente, a partir deste decreto, opera-se uma revisão constitucional profunda. A Frelimo a partir deste decreto, assume a natureza jurídica de uma associação política. Este decreto é atípico, digamos que em três dimensões. Primeiro, do ponto de vista orgânico, porque é um decreto que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, quando realmente, pela sua dimensão, pelos objetivos que se pretendeu atingir, e analisando a configuração dos poderes entre a Assembleia da República e o Governo, sendo que a Assembleia da República já era reconhecido como a sede do Poder Legislativo, e aliás, era nos termos da Constituição formalmente em vigor, o órgão mais alto do Poder Supremo do Estado, devia ser um decreto aprovado ao nível da Assembleia Popular. Do ponto de vista formal, também é atípico no sentido de que esta matéria ou este conteúdo não devia ser aprovado em forma de decreto, tendo em conta que era um conteúdo que significava, do ponto de vista de consequência jurídica, uma revisão, uma alteração profunda na ordem constitucional. Devia ser aprovado por um ato normativo com dignidade e valor constitucional, portanto, por uma lei constitucional. E terceiro, a sua tipicidade também decorre da própria matéria em si. A matéria dessa natureza não devia merecer este tratamento em sede do órgão que foi tratado e na forma em que foi tratado.
Mas aqui realmente inicia-se este processo de transição democrática, que tem o seu ponto mais alto com a aprovação da Constituição de 1990, que é a Constituição que introduz formalmente o Estado de Direito Democrático em Moçambique, a economia do mercado e, sobretudo, o multipartidarismo. Esta Constituição de 1990 foi a Constituição que serviu de plataforma para que Moçambique pudesse negociar, neste caso, o governo moçambicano e a RENAM, pudessem negociar de forma consequente para o alcance de um acordo de paz. Considero esta Constituição de 1990 como uma Constituição da paz, no sentido de que esta Constituição permitiu que as negociações de paz que tiveram lugar em Roma não partissem de um paradigma zero. Isto é, que em Roma não se fosse discutir a questão da constituição do Estado em si, mas buscar-se uma solução para terminar com o conflito, com a guerra. Seria, digamos que, difícil e quase impossível, com a vigência da Constituição de 1975, ir às negociações a Roma e não discutir a Constituição. Porque, por um lado, à luz da Constituição de 1975, o Estado moçambicano não podia reconhecer a RENAM como uma organização política, ou não tínhamos uma ordem constitucional preparada para receber um outro partido político, ou a própria RENAM transformando-se em um partido político, por um lado. Por outro, com a vigência da Constituição de 1975, a RENAM não podia reconhecer o Estado moçambicano, o seu governo e as suas instituições, na medida que um dos pretextos que, pelo menos na última fase, era propalado, era de que a RENAM era por uma democracia. E com a aprovação da Constituição de 1990, esvaziou-se este elemento, este argumento, e retirou-se uma parte da legitimidade para que essa reivindicação pudesse continuar a ser propalada. E assim sendo, esta Constituição criou esta base, realizaram-se as negociações, foi assinado o Acordo Geral de Paz, a 4 de outubro de 1992, e em 1994 realizamos as primeiras eleições gerais multipartidárias. Em 1996, a Constituição sofreu uma ligeira revisão para uma melhor constitucionalização da questão do poder local, clarificando-se que a existência do poder local em Moçambique compreendia a existência de autarquias locais. A última fase começa em 2003, portanto, com a aprovação em 2004 de uma Constituição da República, podemos considerar que foi a terceira Constituição da República de Moçambique, que tem a particularidade de que foi a primeira Constituição da República de Moçambique aprovada por consenso, unanimidade e aclamação por um parlamento multipartidário. Ou seja, embora os princípios estruturantes da Constituição de 1990 continuassem em vigor, a Constituição de 1990 já carecia de alguma legitimidade, tendo em conta que foi uma Constituição aprovada por um parlamento monopartidário, embora tivesse introduzido o multipartidarismo. E assim se pode considerar que a Constituição de 2004 é uma espécie de um símbolo constitucional de reconciliação da família moçambicana e de consolidação deste processo de pacificação e de democratização do Estado moçambicano. E esta Constituição sofreu uma alteração, uma revisão no ano 2018, no âmbito de um processo de diálogo que acabou se transformando numa negociação política entre Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República de Moçambique, e Sua Excelência Sua Excelência Afonso Dhlakama, na altura líder da RENAM, que chegaram a um consenso político para pôr termo a um conflito armado e que teve como grande alteração a introdução de uma nova figura, de novas entidades ao nível do nosso paradigma de descentralização,
que são os órgãos de governação descentralizada. Os órgãos de governação descentralizada são sui generis e, digamos que, fazem parte do que nós poderíamos chamar de, digamos que, a parte da originalidade da Constituição moçambicana. A gênese em si da ideia de órgãos desta natureza, ela aparece com o legislador constitucional de 1990, que instituiu pela primeira vez na Constituição da República de Moçambique a existência dos chamados órgãos de representação democrática. Estes órgãos são sui generis porque é que realmente não tem paralelismo fácil de encontrar ao nível do direito comparado e até ao nível do direito internacional. Porque estes órgãos, por um lado, não são órgãos locais do Estado e, por outro, não são órgãos autárquicos, mas eles são órgãos que atuam ao nível local e são tipificados constitucionalmente, pelo menos a sua Assembleia, como órgãos de representação democrática. Concluindo, digamos que o processo de reformas constitucionais e políticas em Moçambique, como exemplo, mas que pode ser assumido como um exemplo apenas paradigmático do que aconteceu um pouco pelo continente africano, são reformas que fazem parte do processo da construção do Estado em África, e sendo o Estado africano um Estado relativamente jovem, o caso de Moçambique ascendeu à independência em 1975, são Estados ainda em processo de reformas, num processo dinâmico e contínuo em busca de um modelo ideal. Um ponto comum nas 4 fases de reformas constitucionais e políticas que nós aqui identificamos e que me parece que pode ser aplicável a vários países africanos, é que todas as reformas constitucionais e políticas que nós tivemos decorreram em processos de tensão ou política ou militar, e as soluções que foram adotadas foram soluções condicionadas pelas circunstâncias em que as próprias decisões foram tomadas e, sobretudo, são soluções que foram encontradas ou buscadas numa visão imediatista de paz. Porque a grande preocupação era sempre como acabar com a guerra, com o conflito, como acabar com a perda de vidas humanas, como acabar com o derramamento de sangue. Com esta janela que se abre com a última revisão para uma paz catalogada como sendo definitiva, mais do que duradoura, abre-se novas perspectivas para reformas constitucionais e políticas em Moçambique, e muitos Estados africanos também estão a caminhar mais ou menos na mesma direção, que inauguramos, que nós podemos chamar de uma possível Terceira República, de uma reinvenção do Estado, de uma reforma que possa decorrer num contexto completamente diferente, em que é um contexto já não condicionado por uma situação de conflito ou de uma urgência de busca de uma solução política para a paz. Uma reforma que pode ser feita com a maior e a necessária serenidade, com a maior e a necessária abertura, com debate e uma inclusão necessária, envolvendo todos os setores da sociedade, desde partidos políticos, a sociedade civil, os académicos, os agentes privados. Porque uma das grandes particularidades também destas reformas constitucionais e políticas que tiveram lugar desde a proclamação da independência nos Estados africanos até hoje, e incluindo em Moçambique, é que são reformas realizadas numa base quase bipolarizada, geralmente entre as partes em conflito e numa situação de emergência e urgência nacional, o que condiciona as soluções a encontrar. E neste momento, eu creio que, ao se concluir o processo do DDR, que neste momento já é em curso, que é da desmobilização, desarmamento e integração
das forças residuais da Renamo, que é uma outra face do processo do diálogo que conduziu à última revisão constitucional. Moçambique poderá ter uma oportunidade de, com a necessária serenidade, com o ambiente necessário, em desencadear um processo de reformas que até já está iniciado e que vai conduzir à consolidação do Estado, elevando-o a um patamar de um Estado muito mais inclusivo, muito mais visionário, muito mais inteligente, isto é, com capacidade para resolver aos vários níveis as crises que o próprio Estado vai criando no seu processo de consolidação e, sobretudo, com maior capacidade de responder com a necessária eficácia e eficiência às preocupações dos cidadãos. Muito obrigado.